Então, hoje a gente dá continuidade ao nosso conteúdo, tá? O nosso intuito hoje é falar do teorema fundamental, tá? Teorema fundamental do cálculo. Muito provavelmente é o nosso principal resultado do curso todo. A gente não vai demonstrar ele está demonstrado no livro do Stuart. Não acho que a gente vai ter um ganho significativo fazendo a demonstração dele, porque vai levar um pouquinho de tempo, então vocês veem a demonstração lá no livro do Stuart, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês me procurem, mandem mensagem. Para quem ainda não está no grupo, a gente já criou um grupo no WhatsApp, tá? Para discutir algumas questões. A propósito, ontem eu coloquei 4 questões lá no grupo, né? O pessoal diz que não fizeram porque estava em preparação do jogo. Eu fiz 2 antes do jogo e preparei a aula ao longo do jogo, que estava ruim demais o jogo, então preparei a aula ao longo do jogo, né? Só o segundo tempo que foi melhorzinho, né? O segundo tempo foi bom. Aí eu parei, não deu para terminar a aula no segundo tempo, então. Quem não está no grupo, procura. Eu já pedi para a Júlia mandar uma mensagem para vocês com o link do grupo, tá? Ou você fala com alguns dos colegas, eu acho que boa parte deve estar. Eu olhei, tem 56 integrantes já, né? Tá? Muito bem. Vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. O nosso principal foco hoje é o teorema fundamental do cálculo. O nosso resultado principal hoje é o teorema fundamental do cálculo e o nosso foco da aula de hoje é cálculo de área, tá? Nós vamos utilizar o teorema fundamental do cálculo para calcular áreas, tá? E a hipótese fundamental que tu precisas saber, isso tu não pode esquecer. A hipótese fundamental é a continuidade. Tá? Essa é a hipótese fundamental. Então, tu vais ver funções, tu precisa verificar se ela é contínua. Tá? Claro, não é fazer necessariamente contas. Aí, o que tu precisa lembrar? Que funções polinomiais, funções racionais, funções trigonométricas, exponenciais, logaritmo, tá? Todas essas são funções que a gente trabalha, função potência. Todas essas são funções contínuas, tá? Isso é a grande parte das funções que a gente utiliza, são elas. As suas únicas preocupações é sempre olhar para o domínio, tá? Polinomial não precisa ter essa preocupação, porque o domínio sempre é todos reais, a não ser que seja um contexto de aplicação, tá? Se for um contexto de aplicação, então pode ser que seja retirada a parte negativa do domínio, alguma coisa do tipo. Mas olhando só para a função, polinomial não tem problema de domínio. Racional tem problema de domínio, porque pode ser que na divisão a parte de baixo anule algum ponto, então você tem que tomar esse cuidado, tá? As trigonométricas, aquelas que envolvem quociente, também tem problemas, tá? No caso da tangente, da secante, cossecante, cotangente, tá? Seno e cosseno, de boa, tá? Exponencial não tem problema. Logaritmo tem, porque logaritmo você tem que olhar sempre para domínios positivos, tá? Com exceção de logaritmos alterados ali dentro, que se tiver, por exemplo, logaritmo de x mais 1, então você modificou o domínio aí, tá? E função potência, de boa, tá? Não tem problemas. Muito bem, então vamos lá para o nosso teorema de hoje. O teorema é esse. Se f for contínua no intervalo fechado, tá? Então, a integral da f nesse intervalo, ela é a primitiva de f avaliada no intervalo
no extremo superior, menos a primitiva avaliada no extremo inferior. Tá? Esse é o teorema. Vou colocar bem aqui o teorema. Então, f contínua em AB. Aí o que é que diz o teorema? Se for contínua em AB, então essa integral é a primitiva avaliada em B menos a primitiva avaliada em A. Tá? Se é primitiva, você sabe que a derivada dela é a função. Tá bom? Aí a pergunta que tu podes te fazer é a seguinte: qual primitiva? A resposta é qualquer uma. Não importa. Tá? Porque o que é que muda uma primitiva para outra? Quem lembra? É a constante, certo? Então, vamos supor que eu pegue uma primitiva qualquer. Olha só, se eu pegar uma primitiva 1, que é uma f de x, que é igual a uma coisa mais uma constante, onde essa coisa depende de x, né? Então, vou colocar assim, coisa de x, mais a constante. Se eu pegar uma primitiva 2, vai ter uma coisa, que é idêntica à coisa daqui, uma coisa que depende de x, mais uma outra constante, que eu vou chamar constante 1 e que eu vou chamar de constante 2. Tá? O que é que você vai fazer? Se você fizer f1 de B menos f1 de A, isso é idêntico a você fazer f2 de B menos f2 de A. É idêntico, não faz diferença. Por que não faz diferença? Porque a diferença entre a f1 e a f2 é a constante. Tá? Se você pegar aqui f1 avaliada em B, vai dar essa coisa avaliada em B mais a constante C1. Aí aqui, f1 avaliada em A, vai dar a coisa avaliada em A mais a constante. Só que como tem um sinal de negativo aqui, a constante vai cancelar com a constante. Tá bom? Então, é indiferente a constante utilizada. Não faz diferença alguma. Tá? Você pode utilizar a constante que você quiser. Tá? Então, por exemplo, se você tiver a integral de 1 até 2 de x ao cubo dx, isso aqui você vai fazer é x à quarta sobre 4. Essa é a primitiva, certo? Aí você vai avaliar isso no 1 e no 2. Ah, mas e a constante, professor? Não faz diferença. Não precisa colocar. Tá? Você pode pegar a primitiva mais simples, que é aquela que não tem constante. Tá bom? A gente já vai entender melhor essa notação. Tá? Que é uma notação nova para você. Muito bem. Então, a única preocupação que tu precisas ter é essa de continuidade, tá? Só relembrando as propriedades, que eu só coloquei o slide rapidamente na aula passada. As propriedades de integral vai nos dizer o seguinte, olha. Se você tem integral de A até B da f de x mais a g de x dx, quando eu coloco isso aqui, já tem implícito que a f é contínua e a g também é contínua. Tá? São todas integráveis. Então, se você quer integrar isso aí é a mesma coisa que você fazer integral de A até B da f de x dx mais a integral de A até B g de x dx. Isso se chama que a integral da soma é a soma das integrais. Tá? Isso também serve para diferença. Então, a diferença das integrais, a integral da diferença é igual à diferença das integrais. Também, tá? Não façam isso para o produto e nem para o quociente, que não é verdade. Tá bom? Lembre-se que a derivação do produto não é o produto das derivadas. Lembra que tem a regra do produto?
Então, naturalmente, a integral não vai ser, tá? Da mesma forma o quociente, tá bom? Muito bem. Outra propriedade que nós vamos utilizar hoje, que você precisa compreender, é o seguinte: se você tiver uma integral de a até b da f de x dx e por acaso tiver um c que está entre a e b, tá? Então, tem um c aqui que está dentro desse intervalo de a até b. Então, você pode fazer o seguinte: integral de a até b de f de x dx é igual a integral do a até o c, tá? F de x dx, tá bom? Aqui você tem um intervalo assim, que aqui está o a, aqui está o c, aqui está o b, tá? Eu estou pegando a integral de a até c, agora eu vou pegar a integral de c até b. Então, mais a integral de c até b f de x dx. Bom? Tudo bem? É isso que se faz, tá? Você pode dividir a integral em quantas integrais você quiser, desde que seja interessante na sua conta, tá? Tudo bem até aqui? Certo? Muito bem. Então, essas foram algumas das propriedades. Uma outra propriedade, a propriedade 3, diz o seguinte: que se você tem de a até b, esse a e esse b são chamados de limites de integração, tá? Limite inferior de integração e limite superior de integração, tá bom? Se você tem de a até b, se você inverter os limites de integração, você inverte o sinal da integral, tá? Então, esse aqui é menos a integral de b a c f de x dx, tá bom? Ok? Muito bem. E o teorema fundamental do cálculo nos diz que essa integral aqui é a primitiva, tá? Primitiva da f, avaliado no limite superior, menos a primitiva avaliada no limite inferior, tá? Sempre nessa ordem, não invertam, tá bom? É o limite superior menos avaliado no limite inferior. Essa é a ordem, tá? Se você inverter, troca o sinal, então, tá bom? Que é essa propriedade aqui, tá? Muito bem. Então, vamos fazer um pouquinho de exercício, né? Esses 8 não estão dentro dos 200. Na verdade, eu espero que os 200 já não seja mais 200 para vocês. Eu espero que seja 105. Que você já tenha feito 95 questões, pelo menos, de quarta-feira até hoje, né? Na verdade, 95 eu acho que é só um aquecimento, né? Tá? Vamos lá, vamos para o nosso aquecimento de hoje. Questão 1, eu quero fazer a integral de a até b de x dx. Tá? Qual é a integral de x? A integral de x é quanto? X ao quadrado sobre 2. X ao quadrado sobre 2. Aí, como é que eu faço isso se tem os limites de integração? Na aula passada, nós não utilizamos os limites, né? Hoje a gente utiliza, que é o teorema fundamental do cálculo, tá? Então, você faz assim, ó, coloca uma barra e diz que os seus limites é de a até b, tá bom? Agora, você substitui os limites de integração. Vai ficar assim, ó, igual, substitui o b. B aqui vai ficar b ao quadrado sobre 2. O que é que diz o teorema? Tem que ter um menos agora, tá? Menos a agora. Fica a ao quadrado sobre 2. Ok? Não tem constante, tá? Não tem. Só isso. Se você quiser deixar assim tá certo, você pode só arrumar se quiser. B quadrado menos a quadrado. Isso. Sobre 2. Esse parêntese não é obrigatório, tá?
bem? Fácil? Molezinha? Vamos para o exemplo 2. Vamos anotar logo mais uma aqui. Vou anotar a terceira. De 3 a 6. 1 sobre x dx. Vamos integrar isso aqui. Tá? Polinômio é direto. Okay? Qual é a integral de x? A gente já viu que é x² sobre 2. Tá? Então vou colocar aqui, ó, x² sobre 2. Mais a integral de 3 é 3x. Aí não tem a constante. Tá bom? Não precisa, na verdade. Aí você coloca o parênteses, coloca a barra, tá? Que você vai dizer agora os limites de integração. De 0 até 3. Tudo bem? Essa é a anotação correta, tá? Aí você substitui primeiro 3. Substituindo 3 aqui, vai ficar 3 ao quadrado sobre 2, mais 3 vezes 3. Aí o que diz o teorema? Diz que vem um menos para poder substituir o segundo limite de integração, tá? Então, menos. Agora, quando eu substituir o zero, aqui vai dar zero, aqui vai dar zero. Então, eu não vou escrever tudo, tá? Eu vou colocar só zero. Já sei que vai dar zero. Tá bom? Então, isso aqui é igual. Isso aqui vai dar 9 sobre 2 mais 9. Olha, 2 vezes 9 é 18, com mais 9 é 27. Então, eu vou escrever aqui para o lado, tá? 27 sobre 2. Essa é essa integral. Tá bom? Ficou claro? Tá? Muito bem. Já vou fazer a primeira promessa. Vai ter uma coisa desse tipo na prova. É a famosa questão inerrável, tá? Vai estar lá na prova. O cara que errar, eu vou logo procurar na primeira prova dele, ver se, na segunda prova, ver se ele errou também. Aí eu vou chamar de sem vergonha, porque, falando em prova, acabou que eu não consegui falar com o professor Marcel. Eu esqueci mesmo que seria bom a gente entregar hoje. Mas como eu não falei com o professor Marcel, a gente não organizou a equipe para fazer a entrega da prova, tá? Então vamos entregar após o jogo do Brasil, que aí vocês vão estar bem felizes, tá? O Brasil vai ter um jogo fácil, né? A Suíça é super simples fazer gol na Suíça, então vai ser bem tranquilo. Então vai ser pós-jogo da Suíça, tá? A gente entrega as provas para vocês. Integral disso aqui. Quanto é a integral? Qual é a integral? Integral de 1 sobre x é logaritmo, tá? Lembre que se for 1 sobre x só e eu não souber os limites, então é logaritmo de módulo de x, tá? No caso, eu sei os limites de integração. Os limites são todos positivos, está na parte positiva, de 3 a 6. Então não preciso colocar o módulo, tá bom? Então pronto, então aqui é logaritmo de x, tá? Isso de 3 a 6. Aí você substitui primeiro o limite superior, logaritmo de 6, menos logaritmo de 3. Aí aqui você pode utilizar uma propriedade de logaritmo, né? Que o logaritmo da diferença é igual ao logaritmo da divisão. Tá ok? Vai ficar assim, ó. Logaritmo de 6 sobre 3. Lembra disso? Tá? Se parasse aqui, não ia perder ponto, tá? Não ia perder. Igual ao logaritmo de 2. Aí pode parar aí. Tá bom? Muito bem. Eu tô vendo pessoas novas aqui no auditório hoje. Muito bem. Vamos lá. Questão 4. Sejam bem-vindos, pessoal. Vocês fiquem à vontade para ficar aqui ou na 8, só que quem fica na 8 faz a prova, né? Então, vamos lá. Integral de π a 2π de cosseno de θ.
de π até 2π de cosseno de θ dθ. Antes da gente fazer essa, eu vou colocar uma aqui, só para ver se vocês estão espertos. Integral de 1 a 2 de seno de θ dx. Qual é a integral disso? Qual é a integral disso aqui? Integral de 1 a 2 seno de θ dx. Oi? Menos cosseno? Não. Qual é? Qual é a integral disso? Como que não pode? Fui eu que fiz, pode. Claro que pode. Não, eu falei brincando, mas pode. É sério, pode. Mas qual é o problema? Vou pegar aquele problema, tá? Aquele problema lá. Sabia que vocês não tinham percebido isso ainda. A sua pergunta, Bruno, qual é a variável aqui? A mesma resposta aqui. Entendeu? Esse cara não aparece x. Então quem é a variável? Não tem a variável. Esse cara é uma constante. Então quando você olha para cá, cadê o x? Não tem um x. Então esse cara é uma constante. Deu para entender? Tá? Então tem que ter uma máxima atenção de quando, para você saber qual variável tu tens que integrar, tu tens que olhar para a diferencial aqui, tá? Quem aparecer aqui é a variável que tu tens que integrar, tá bom? Então se está aparecendo um x aqui, esse cara não tem x, esse cara é θ, esse cara é uma constante. Então ele sai da integração, assim como 3 sai da integração. Tá bom? Então, assim como nesse aqui, a integral desse é 3 vezes x, a integral desse aqui é seno θ vezes x. Tudo bem? Deu para entender? Porque o seno sai da integração, tá? A integral de 1 é x, tá bom? Cuidado com isso, tá? Então, como integral às vezes é uma integral bem simples, a pessoa tende a ir fazendo logo na doida sem observar a variável, tá? Então, cuidado, porque pode acontecer uma dessa na sua prova e você me disser que a integral é menos cosseno, tá? Mas a variável é x, não θ. Ok? Muito bem. E aqui, como é que fica? Quanto é a integral de cosseno? Estou falando integral de cosseno porque a variável bate, tá? Quanto é a integral de cosseno? Seno. Seno de θ de π a 2π, tá? Aí você substitui os limites de integração. Primeiro 2π, fica seno de 2π menos o seno de π. Quanto é que dá isso? Quanto é que dá? 0.
Seno de 2π e seno de π é zero. Esse aqui dá zero. Tá bom? Guardem esse exemplo. Guardem esse exemplo, porque nós vamos retornar nele no cálculo de área. Quando a gente estiver falando de cálculo de área, esse resultado não é a resposta. Tá? Essa integral não está correta para cálculo de área. Você tem que fazer outra coisa. É por isso que esse exemplo está aí agora. Exemplo 5. Exemplo 5 é integral de 1 a 2 de v ao cubo mais 3v à sexta dividido por v à quarta dv. Deixa eu colocar aqui o exemplo 6 logo. Exemplo 6. Exemplo 6 é bonitinho, né? Módulo de x mais 1 dx. Tá? Muito bem. Vamos lá. Vamos fazer esse aqui primeiro. Exemplo 5. Qual é a ideia de como fazer? Ideia. O que vocês fariam? O que vocês fariam nessa? Separa, né? Pega esse cara e divide por esse, pega esse cara e divide por esse, tá? Então vamos lá. Vai ficar integral de 1 até 2 v ao cubo dividido por v à quarta dv mais integral de 1 a 2 3v à sexta dividido por v à quarta dv. Tá? Isso aqui é igual integral de 1 a 2. Isso aqui dá 1 sobre v, certo? 1 sobre v dv mais integral de 1 a 2. Simplifica aqui 3v quadrado dv. Tá bom? E agora, como é que fica? Integral desse. Integral desse aqui. Logaritmo natural de v, certo? Esse aqui é logaritmo natural de v, isso de 1 a 2, tá? Mais esse aqui, v ao cubo, né? Porque quando você deriva, dá certinho esse. De 1 a 2. Tá bom? Vamos substituir agora. Substituindo 2, vai ficar logaritmo natural de 2 menos o logaritmo natural de 1 mais 2 ao cubo menos 1 ao cubo. Esse aqui dá 0. Esse aqui dá 8. Com menos 1 dá 7, né? Então vai ficar logaritmo natural de 2 mais 7. Tá bom? Se eu não errei nenhuma conta, é isso. Tá? Tudo bem? E esse aqui? Qual a ideia? Qual a ideia desse? Agora aqui, eu tenho uma função modular aqui. Tá? Como é que a gente faz? O que vocês fariam aí? Você tem que reescrever isso, tá? Como é que a gente vai fazer? Olha lá. Eu vou fazer o seguinte, vou chamar isso aqui de uma função f, tá? Então, f de x é igual a módulo de x mais 1. Tá bom? Isso aqui é igual... Olha, o módulo de x dá menos ele se ele for negativo, certo? Tem que trocar o sinal. Então vai dar menos x mais 1 se o x for menor que 0. Tá bom?
e dá ele mesmo se o x for 0 ou for maior que 0. Tá? Então, dá ele mesmo mais 1 se o x for maior ou igual que 0. Então, essa função é isso. Tá? Então, agora eu vou usar essa propriedade aqui, ó. Essa propriedade de integração, que diz que quando eu quero integrar de A até B, se eu tiver um C que está entre A e B, essa integral é a soma de duas integrais, tá? Onde o limite superior aqui vai ser o que está entre os dois, e o limite inferior é quem está entre os dois. Tá? Então vai ficar assim, ó, esse limite, essa integral, de menos 1 a 3, do módulo de x mais 1 dx, isso é igual, eu vou integrar de menos 1 até 0. Tá? É 0 onde está ocorrendo a mudança. Então, é o que eu vou fazer. Então, de menos 1 até 0. Quem é essa função de menos 1 até 0? De menos 1 até 0, o x é negativo. Tá? Negativo, então a função é isso. Então, menos x mais 1 dx. Mais, olha, fiz de menos 1 a 0. Agora eu vou de 0 até o limite superior, que é 3. De 0 a 3. Olha, 0 a 3 é uma coisa positiva. Então, a função é isso aqui. X mais 1 dx. Tudo bem? Tá claro? Tá? Muito bem. Integrando isso aqui, qual é a integral de menos x? Integral de menos x? Menos x quadrado sobre 2. Tá? Menos x quadrado sobre 2. Mais, quem é a integral de 1? É x. Isso de menos 1 a 0. Mais, qual é a integral de x? X quadrado sobre 2. E a integral de 1 a gente já sabe que é x. Isso de 0 até 3. Agora é só substituir os limites de integração. Vamos lá. Substituindo os limites de integração, lembre-se, sempre primeiro o superior, depois o inferior, tá? Substituindo o superior, vai dar tudo 0, tá bom? Então, eu só vou colocar 0 aqui. Menos, substituindo agora o inferior. Já tem um menos daqui, tá? Então, vou colocar assim, menos 1 ao quadrado sobre 2 mais menos 1. Tá bom? Pronto, já terminei essa parte. Agora eu vou para essa parte aqui. Tem um sinal de mais. Mais, substitui primeiro o 3. Fica 3 ao quadrado sobre 2 mais, substituindo aqui, 3. Agora menos o limite inferior. Quando você substituir o 0, vai dar tudo 0. Tá? Então, esse aqui vai ficar, já vou esquecer o 0, menos, aqui vai ficar positivo, só que tem um negativo aqui fora, então vai ficar menos meio. Menos 1, mais, isso aqui é 9 sobre 2, mais o 3. Vamos fazer o jogo de sinal aí. Vai ficar meio positivo, 1 positivo, 9 sobre 2 mais 3. Olha, 1 sobre 2 mais 9 sobre 2 vai dar 10 sobre 2.
10 sobre 2 é 5. 5 com mais 1 é 6. Com mais 3 é 9. Tá? Então a resposta é 9. Tá bom? Ok? Muito bem. Então a gente vai integrar agora 6, exemplo 7. Integral de menos 1 a 1 do módulo de seno de πx dx. Vamos fazer isso. Agora, ó, integral de menos 1 a 1 do módulo de seno de πx. Tá? Vamos tentar esboçar o gráfico dessa função para a gente ver como é que fica o módulo dela. Ok? Eu só quero saber o gráfico de menos 1 até 1. Olha, se eu substituir o menos 1 aqui, eu estou esquecendo o módulo por enquanto, tá? Se eu substituir o menos 1 aqui, vai dar seno de menos π, que é 0. Então, passa bem aqui. Se eu substituir o 1, vai dar seno de π, que também é 0. Passa bem aqui. Agora eu vou pegar os caras que estão entre menos 1 e 1, tá? Se eu substituir o 0, vai dar seno de 0, que é 0. Passa aqui. Vou substituir agora o meio. Eu estou pegando assim, ó. Vou pegar o meio, que é esse cara que está bem aqui, ó. Bem no meio aqui. Tá? 1 sobre 2. Quando eu substituir 1 sobre 2 aqui, vai dar seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. Tá bom? Então vai dar aqui em cima. Esse carinha. Se eu substituir o menos meio, que é esse cara que está bem aqui, vai dar seno de menos π sobre 2, que dá menos 1. Então vai dar aqui embaixo. Tá? Como a gente já tem uma noção como é o gráfico do seno, então ele vai fazer isso aqui. Bom? Então esse aqui é o gráfico. Mais ou menos isso, tá? Esse é o gráfico da função aí. Só que agora eu quero aplicar o módulo, tá? Então esse é o gráfico do seno. Vou colocar de branco aqui. Esse é o gráfico do seno πx. πx. Agora eu vou colocar o módulo, tá? Quando eu colocar o módulo, é só rebater esse cara aqui para cima. O resto continua, tá? E pega isso aqui também, tá? Então, esse aqui é o módulo. Módulo de seno de πx. Tá bom? Então, o módulo é isso aqui, ó. Esse aqui mais esse aqui, tá? Então, a gente quer integrar agora de menos 1 até 1. Então, olha. Essa função modular, vou fazer aqui no final. Nota que módulo sempre tem que fazer isso, porque vai acontecer de tu usar essa propriedade sempre. Tipo, você pegar os limites de integração, ver o cara que está entre os dois, que ela muda de sinal. Tu tens que fazer isso, tá? Senão vai dar errado a tua conta. Então o limite é de menos 1 a 1
do módulo de seno de πx dx. Só que essa função, módulo de seno de πx, como é que ele é? Ele é o seguinte: se eu tiver na parte negativa, olha, se eu estou de menos 1 até 0, eu tenho que trocar o sinal desse. Tenho que rebater aqui para cima. Quando eu troco o sinal, vai ficar menos ele, tá? Então ficou menos o seno de πx se o x for maior que menos 1, menor que 0. Tá? Maior ou igual aqui, tá bom? Agora, se ele for maior que 0, até o próprio 0, é ela mesmo, não altera o sinal. Se for maior que igual que 0, menor ou igual que 1. Tá bom? Então, na parte positiva, nota que na parte positiva o gráfico não alterou. Na parte positiva, o gráfico se manteve quem ele é. Então, é ele mesmo. Na parte negativa, eu precisei alterar o gráfico. Eu troquei o sinal dele. Por isso que apareceu menos lá. Tá? Muito bem. Então, agora, essa integral aqui, integral de menos 1 até 1 do módulo de seno de πx dx é igual, olha, de menos 1 até quanto agora? De menos 1 até 0, tá? Então, de menos 1 até 0 é essa função, menos seno de πx dx, mais, agora é de 0 até 1, essa função, seno de πx dx. Isso aqui é igual. Quanto é a integral de menos seno de πx? Quanto é essa integral? Cosseno de πx, tá faltando alguma coisa? Dividido por π, tá? Dividido por π, porque quando você derivar isso, o derivado do cosseno é menos seno, apareceu menos. Só que tem que aplicar a regra da cadeia, tem que derivar aqui dentro. A derivada desse aqui é π. Então, iria aparecer um π aqui na frente, eu tenho que cancelar com o π de baixo, tá? Muito bem. Isso, esqueci de colocar aqui, de menos 1 a 0. Isso aqui de menos 1 a 0. Mais a integral do seno de πx. A gente já sabe do menos seno, né? Que deu isso. Então, desse lá é a mesma coisa, só que positivo, né? Aliás, negativo. Então, eu já vou trocar o sinal aqui. Menos cosseno de πx sobre π. Isso de 0 a 1. Então, agora é só substituir os limites, tá? Substituir primeiro de cima, substituindo o 0 no lugar do x, vai dar cosseno de 0 sobre π. Tá? Agora, menos o limite inferior. O limite inferior é menos 1. Vai ficar cosseno. Quando substituir o menos 1 aqui no lugar do x, vai ficar menos π. Menos π sobre π. Tá? Agora, menos, vou colocar aqui embaixo, vou colocar um parênteses aqui. Menos, agora substituindo o limite superior. Substituir 1 aqui, vai dar cosseno de π sobre π.
menos do teorema fundamental do cálculo, menos o limite inferior. Substituindo zero aqui, vai ficar cosseno de zero sobre π. Tá bom? Tudo certo? Muito bem. Só cuidado com esses sinais, tá? Às vezes eu faço sempre a questão de colocar esse parênteses. A gente tende a errar isso. Geralmente você erra nesse sinal, quando tem esse menos. Porque você lembra de trocar esse, mas quando chega aqui você já não lembra o que está fazendo. Aí você tende a colocar só o sinal que você lembra lá. Acaba vacilando nisso. Quanto é o cosseno de zero? O cosseno de zero é 1. Tá? Vai ficar 1 sobre π menos cosseno de menos π. Menos 1. Tá? Vai ficar menos 1 sobre π menos, vou abrir o parêntese, cosseno de π. 1, né? Ou é menos 1? Cosseno de π. Cosseno de π menos 1. Não assusta não, tá? Menos 1 sobre π. Menos cosseno de zero. É 1, né? Sobre π. Tá? Então isso é igual. Aqui vai ficar positivo. Esse cara vai ficar positivo. E esse também vai ficar positivo. Então, tudo é positivo. Então, 1, 2, 3, 4. 4 sobre π. Essa é a nossa resposta. Tudo bem? Muito bem. Vamos fazer a próxima. Essa foi a 6, né? 7. Vamos fazer a oitava agora. Integral de 0 a 8 da raiz cúbica de x. X menos 1. Qual a ideia? Qual a ideia nessa? Fazemos o quê? Fazemos o quê? Não deve ser tão complicada essa. Então vamos a uma pergunta menos complexa. O que vocês fariam? Vai. O que vocês fariam nessa? Oi? Distribui aí essa multiplicação, tá? Então você distribui essa multiplicação. Vai ficar integral de 0 a 8. Esse vezes esse. Esse aqui eu já vou escrever de outra forma. X elevado a 1/3 vezes o x dx. Menos de 0 a 8. Aqui tem um igual, tá? 0 a 8 de x elevado a 1/3 dx. Tá? Agora eu vou multiplicar esses caras. Conserva a base e soma os expoentes, certo? 0 a 8 x. Ó, 1/3 com mais 1 é você somar 1/3 com 3/3, né? Que vai dar 4/3, tá?
4 terços dx menos a integral de 0 a 8 de x elevado a 1 terço dx. Quanto é a integral de x elevado a 4 terços? Para quem ainda não lembra ou ainda não pegou o jeito, isso aqui, sempre que você tiver x elevado a um número, que esse número não for o menos 1, você soma 1 na unidade e divide por esse expoente, tá? Então vai ficar assim, ó, x elevado a 4 terços mais 1 dividido por esse 4 terços mais 1. Tá bom? Isso de 0 a 8 menos x elevado a 1 terço mais 1 dividido por 1 terço mais 1. Isso de 0 a 8. Tá bom? Lembra na derivada que jogava o cara para frente e subtraía uma unidade? Esse é o contrário. Esse você soma uma unidade e joga o cara para baixo. Tá? Muito bem. O que faz bem sentido, já que é como se fossem operações inversas, né? Uma desfazendo o que a outra faz. Vamos só arrumar antes de substituir os limites. Aqui vai ficar 4 terços com mais 3 terços, vai dar 7 terços, né? Vai ficar x elevado a 7 terços. 7 terços dividido por 7 terços, que é a mesma coisa que 3 sétimos, né? 0,8 menos 1 terço com mais 3 terços dá 4 terços, que é x elevado a 4 terços sobre 4 terços, que é a mesma coisa que 3 quartos, de 0 a 8. Tá? Se bem que eu acho que não era nem bom ter somado isso, né? Talvez ficasse mais fácil se não tivesse somado. Porque, ó, só para vocês entenderem, x elevado a 7 terços é a mesma coisa que x elevado a 6 terços vezes x elevado a 1 terço, certo? Isso aqui é x ao quadrado. E esse é a raiz cúbica de x. Tá? Ah, professor, grandes coisas, né? Esse aqui parece estar mais feio que esse. Mas esse é mais fácil, por incrível que pareça, tá? Vamos a esse que é mais fácil. E esse outro aqui, x elevado a 4 terços, é a mesma coisa que x elevado a 3 terços vezes x elevado a 1 terço, que é x vezes raiz cúbica de x. Vocês vão ver que é mais fácil usar esse e esse. Olha só. Então, igual aqui. 3 sétimos. Vamos pegar, no lugar desse, a gente coloca aquele lá. X quadrado raiz cúbica de x. De 0 a 8, que é um 0. Menos 3 quartos. X raiz cúbica de x. De 0 a 8. Substituindo o 8 agora, vai ficar 3 sétimos. Aqui vai dar 64 vezes a raiz cúbica de 8 é 2. Tá? Quando substituir o 0, vai dar tudo 0. Então, só vou colocar menos 0. Menos 3 quartos. Substituindo o 8, aqui vai dar 8. Raiz cúbica de 8 é 2.
Menos, aí vai ficar mais, porque tem o menos daqui de fora. Substituindo zero vai dar zero. Tá? Tá bom? E daí você faz a conta. Bom? Tô com preguiça. Não faça isso na sua prova. Tá? Não faça isso. Tá? Não vá fazer. Aí vai fazer uma brincadeirinha, porque eu não vou citar o nome, então eu vou fazer uma brincadeirinha. Quando estávamos corrigindo a prova, isso na primeira avaliação, aí era para dizer sobre alguma coisa sobre a função, não lembro se era para dizer se a função é contínua ou não. Aí a pessoa respondeu assim: a função f é aí, como assim? Só colocou 3 pontos e não disse o que era. Como assim, cara? A função f é. Aí eu fiquei até procurando ver se não estava rabiscado alguma coisa. Pois é, não estava. Se está errado? Não, não está errado. Não está errado, mas também não está certo. Então, é indiferente. É como se tivesse não feito, é a mesma coisa. Né? A outra coisa, eu fui generoso em uma prova. Alguém fez as contas. Imagina que isso aqui é a conta da pessoa. A conta era em 2 linhas. Fez a conta tudinho, mas a pessoa não acreditou nela. E fez assim. E pronto. Entregou a prova assim, mas estava certo. Estava certo as contas. Eu analisei os sinais, tudo está tudo certo. Porque eu não entendi. A pessoa ficou com raiva da questão. Acho que ela deve ter dito muito fácil essa. Não quero essa. Né? Mas eu dei a pontuação. Tá? Quem for receber isso, eu vou querer saber da pessoa por que ela fez isso. Não entendi. Né? Pois é, vamos lá. Agora vamos essa aqui, que é bem interessante. Questão de menos π a π. F de x dx. E f de x igual seno de x. Se o x... Se o x for menor que zero, menor ou igual que zero, e... Coloca lá, por favor. 1 menos o cosseno se o x for maior que zero. Obrigado. Então a gente quer calcular essa integral. Como é que a gente vai fazer isso? A mesma história como nós fizemos agora há pouco. Olha, sempre que for uma função modular, você tem que lembrar que funções modulares são funções definidas por partes, tá? Se são definidas por partes, naturalmente a sua integral não vai ficar uma integral só. Ela vai ficar em quantas partes a função for definida, tá? No caso aqui ficou em 2 partes, tá? 3. Então já vou logo entregar mais uma. Já tem uma inerrável, né? Já tem uma. Deixa eu ver como é que eu entrego. Vou colocar bem aqui assim. Lembra que nós estudamos funções modulares? A gente estudou funções modulares? Lembra? Eu sei que você não lembra. Mas a gente estudou. Tá? Em algum momento, funções modulares podem estar definidas assim. É o módulo de alguma coisa mais o módulo de outra coisa. Né? E geralmente esse tipo de funções, geralmente o gráfico forma assim. Ó. Geralmente dá um trapézio. Tá? Geralmente.
calcular essa área deve ser maravilhoso, né? Pois é, vai ter uma assim na prova, tá? Já fique sabendo, um cálculo de área mais ou menos assim. Pode ser o trapézio assim, pode ser invertido. E o legal, sabe o que vai ser o legal? É que você vai poder fazer essa conta só como verificação, usando a área do trapézio, que é base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2, tá? Você usa isso só para verificar se a sua conta está certa. Porque no enunciado vai estar escrito use integração para achar a área dessa coisa. Tá? Não vai estar escrito só calcule a área, porque se tivesse calcule a área, você ia usar a fórmula do trapézio e achar a área, né? Mas não, vai estar escrito lá, use integração para isso, beleza? Então já tem 2 promessas já, tá? Eu costumo não cumprir minhas promessas, não é isso? Vamos lá, vamos ver a próxima, essa aqui. Vamos integrar essa. Então o que eu sei? Que essa função, se for a parte negativa, eu uso isso. Se for a parte positiva, eu uso isso. Então, só que essa integral está entre negativo e positivo, tá? Então isso aqui vai ficar de menos π até 0, ou seja, a parte negativa da função. Então eu tenho que usar esse cara aqui. Então é seno dx mais... Agora eu vou colocar a parte positiva, de 0 até π. De 0 até π, a parte positiva é isso aqui. 1 menos o cosseno de x. dx. Tudo bem? Tá? Isso aqui é igual. Quanto é a integral do seno? Menos cosseno. Tá? Menos o cosseno de x. Isso. Menos π aqui e 0 em cima. Tá? Mais integral do 1 é x. Menos a integral do cosseno é o seno. De 0 a π. Tá? Vamos substituir os limites de integração. Substitui o 0. Cuidado que tem um menos aqui fora, tá? Cosseno de 0. Já tem um menos. Com o menos da integração, vai ficar mais. Tá bom? Mais o cosseno de menos π. Então, já fiz a primeira parte. Mais, substituindo agora o limite superior. π menos o seno de π. Agora o menos da integração. Substituo 0. Menos da integração com esse menos aqui vai ficar mais. Mais o seno de 0. Tá bom? Esse cara aqui dá 0, né? Esse cara aqui dá 0. Então essa parte toda vai embora. Vai sobrar só essa, essa e essa. Então sobrou π. Cosseno de 0 é 1, só que está negativo. Cosseno de menos π é menos 1. Menos 1 com menos 1 dá menos 2. Então a resposta é π menos 2. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Tá? Agora o nosso próximo resultado, que é a parte bem importante da aula de hoje, é a segunda parte mais importante após o teorema fundamental do cálculo. Tá? É essa parte. Se você quer calcular uma determinada área que está limitada entre duas curvas, tá? E essas curvas são funções, e você limita a direita e a esquerda, e uma função for maior ou igual que a outra, e as duas funções são contínuas, então nós sabemos como calcular essa área. Tá? Esse que é o resultado.
Então a ideia é a seguinte, ó. Suponha que você tenha aqui uma função f. E aqui você tenha uma outra função. Uma função g, tá? Pelo desenho são contínuas, tá? E suponha que você quer saber entre A até B quer saber qual é essa área aqui. Você quer calcular essa área, tá bom? Esse é o intuito, determinar essa área. E sendo as duas funções contínuas e a função de cima for maior sempre que a de baixo, no máximo ter uma igualdade, tá? Então, essa área aí, que eu vou chamar de A, tá? Essa área A, ela é igual à integral. Pega os limites que eu quero, de A até B, e faço a integral da de cima menos a de baixo. Tá bom? Essa é a área. Tá? Então, essas contas todas que nós estamos fazendo, observa, sempre tem um limite, tem alguma função, dx. É provável que alguma delas seja a área de alguma região. Quando eu digo é provável que alguma delas, é porque nem todas aqui representam a área. Tem algumas que não representam a área. Tá? E é isso que a gente vai ter que tomar um cuidado de agora em diante. Tá bom? Então, nota que eu preciso de duas funções. Tá bom? Uma sendo maior ou igual que a outra. Tá? Pode acontecer o seguinte. Pode acontecer o seguinte caso. Suponha que você tenha aqui o plano cartesiano e você tem aqui a primeira função, aqui, não, vou colocar outro jeito aqui a função, essa função assim, e essa função aqui assim. Suponha que eu quero calcular essa área aqui de A até B, tá? E eu vou chamar essa aqui de função f e essa aqui de função g. Como você escreveria essa área? Como você faria? Primeiro, pelo desenho, essas duas funções parecem ser contínuas, certo? Então, integráveis. Beleza. Tá? Então, tem uma área entre as duas. Qual integral eu tenho que fazer para descobrir essa área? Tenho que fazer de A até a interseção. Então, o primeiro passo é determinar quem é essa interseção. Tá? Quem é esse C? Esse é o seu primeiro passo. Quem é esse C? Aí você faz a integral. De A até esse C. Quem eu coloco aqui? A de cima menos a de baixo. Né? Então, a de cima aqui é F. Então, f de x
menos a de baixo, que é a g, dx. Isso aqui só me dá essa primeira área, tá? Como eu faço agora para achar essa outra? Vai ser como? De C até B. Aí quem está por cima é a função g, tá? Então tem que ser g de x menos a função f de x. Tudo bem? Tá? Então é assim que tem que ser feito, tá? Vamos ver outro caso aqui. Esse é um caso bem clássico aqui. Esse caso é de menos π até π essa aqui é a função seno, tá? Como é que eu faço para calcular essa área? Primeira pergunta que tem que se fazer. Pela definição que o professor deu, para eu calcular a área, eu preciso de duas funções. Lá eu só tenho a função seno. Qual seria a segunda função para eu conseguir calcular essas áreas? As duas áreas. Tem duas formas de fazer. Vai. Diz uma aí. Como seria? Eu preciso de duas funções. Vamos pegar a parte mais simples, que é essa parte. Tá? Olhar só para esse pedaço. Esse pedaço eu posso usar as seguintes funções. Essa de cima é a função seno. E eu posso olhar para a função de baixo como sendo a função nula. Tá bom? A função zero, a função constante. Tá? Então, essa área aí seria o quê? De 0 até π, seno de x, menos a função nula, dx. Tá bom? Não é obrigatório colocar essa parte, menos o zero, não faz diferença, tá? Mas é só para você entender que tem as duas funções, tá? Então pronto, já sei essa área. Como eu acho agora as duas juntas? O que você faria? Essa aqui eu vou chamar de A2, essa aqui de A1. Então, A1 foi encontrado. Como seria A2? Integral de menos π a 0 de quem? Oi? Não. Sempre tem que ser duas funções. Você olha, quais duas funções tu vais utilizar aqui? A função seno, tá? Quem seria a outra função? A função zero aqui, ó. O que é que diz o resultado? O resultado diz que é uma função menos a outra, não precisa de módulo, tá? Então, uma função menos a outra. Então, como seria? A função nula menos a outra função, que é a função seno, dx. Tá bom? Agora, suponha que eu não quero fazer essa conta. Dá para eu achar toda a área usando só essa? Sim ou não? Como você faria? Se eu souber quanto é essa área, suponha, chuta, K. Essa área deu K. Quanto é essa área?
Oi? K também. É K. Por quê? Porque essa é uma função par ou ímpar? Uma função par ou ímpar? Uma função ímpar. Ela é simétrica com relação à origem. Tá? Então a área que der aqui é a mesma área que der aqui embaixo. Tudo bem? Então tu poderias ter feito a seguinte conta. A área total é isso multiplicado por 2. Tá bom? Não precisa fazer duas contas. Tá? É isso que você precisa sacar. Tá? Muito bem. Então, já tendo isso em vista, a gente já consegue fazer os problemas. Nota que agora a gente vai tomar cuidado nas integrais que a gente vai fazer. Porque agora são cálculos de áreas. Se é área, não pode ser negativo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Vamos lá. Primeira área. Primeira área, você tem a área do x ao quadrado de 0 a 1. Então, essa área aqui, ó, de x ao quadrado. Isso aqui é 1, isso aqui é 1. Então, você quer essa área. Tá bom? Essa área que você quer. Então, como é que tens que fazer? Então, essa área é igual a integral de 0 até 1 da f de x. Então, a f de x é x ao quadrado menos o 0 dx. Tá ok? Estou colocando esse menos 0 de propósito só para você lembrar que são duas funções, tá? Mas não é obrigatório. Então, vamos lá. Continuando aqui, então vai ficar igual a área de 0 a 1. Quem é a f? A f é x ao quadrado dx. Quanto é a integral de x ao quadrado? Integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, tá? Isso aqui é x ao cubo sobre 3. Isso de 0 a 1. De 0 a 1. Substitui 1 aqui, vai ficar 1 ao cubo dá 1, vai ficar 1 sobre 3. Menos, substitui o 0, vai dar 0. Então a resposta é 1/3. Então, essa área aqui é 1/3. Tá bom? Então, olha que interessante. Você tem aqui um quadrado, tá? Você tem um quadrado. E se você traçar aqui a função raiz de x, vai fazer isso, né? Função raiz de x, tá? Faz isso. Bem, essa área aqui é 1/3. Essa área aqui também vai dar 1/3. E essa área aqui, 1/3. Bacana, né? Ah, que legal. Você pode, por exemplo, no Natal, aproveitar o Natal agora que está chegando, você pede para sua mãe ou para sua esposa, namorada, fazer um bolo quadrado. Faça um bolo quadrado aí que a gente vai fazer um negócio bacana. Depois que o bolo estiver pronto, aí você diz aqui, assim, vamos dividir agora esse bolo em 3 partes iguais. Né? Passa o x quadrado, passa a raiz de x, pronto. 3 partes iguais. Né? Fantástico, né? Matemática e a vida. Né? É isso aí. Muito bem. Por isso que às vezes chamam o matemático de doido, né? Dessas loucuras. Muito bem. Vamos lá. Vamos ver esse outro? Vamos para esse exemplo 2 aqui.
Exemplo 2, eu quero calcular essa área que está entre a função identidade e a função seno. Tá? Essa área bonitinha aí. Olha, e essa área dá um objeto legal. Imagina se eu pego essa área e rotaciono em torno do eixo Y. Rotaciono esse objeto em torno do eixo Y. Dá um negócio bacana, né? Não é um cilindro, dá um objeto legal que a gente depois vai querer calcular o volume desse objeto. Aqui é umas 2, 3 aulas. Tá? A gente vai fazer essa paradinha. Vamos lá. Vamos determinar então a área desse cara aí. Vou pegar aqui o seno. Vou pegar só essa parte do seno. Vou colocar aqui a função identidade. Não ficou legal. Vou deixar menos inclinado o seno aqui. O seno aqui, a função identidade aqui. Quase não dá ainda. E queremos nesse ponto máximo aqui do seno. Eu aposto que o Natal de vocês não será mais o mesmo. Na hora do Natal vocês vão lembrar desse bolo. Vai ter gente que vai ser tentado mandar fazer esse bolo quadrado. Vai. Isso aqui é a identidade. E esse aqui é a função seno. Seno de x. Tá bom? Vamos calcular essa área. A gente sabe que isso aqui é o π sobre 2, né? Esse aqui é o π, foi dado aí no problema. O que a gente precisa calcular essa área é integral de π sobre 2 até π de quem? Quem eu coloco aqui nessa parte aqui de dentro. Vamos começar a dar nome às coisas. Essa parte de dentro a gente chama de integrando. Tá? É a função que eu vou integrar. Esses carinhas são os limites de integração. Tá bom? Então, quem é o integrando aqui? X menos o seno de x. Tá? É esse que vai para o integrando aí. Dx. Muito bem. Então, você integrando isso aqui, vai ficar a área é igual a integral de x é x ao quadrado sobre 2. Integral de menos seno é cosseno, né? Isso de π sobre 2 a π. Muito bem. Então vai ficar a área. Substituindo o π, vai dar π ao quadrado sobre 2 mais o cosseno de π. Agora, menos, né? Substituo π sobre 2 aqui. Vai ficar π ao quadrado sobre 4. Tem um 2 aqui, vai ficar sobre 8, então. Vai ficar π quadrado sobre 8. Esse menos vai trocar o sinal do cara aqui. Menos o cosseno de π sobre 2. Tá? Vai ficar a área é igual... Esse cara aqui eu posso escrever como 4π quadrado sobre 8. Porque tem um π quadrado sobre 8 aqui. Tá? Então, 4π quadrado sobre 8 menos π quadrado sobre 8 vai dar 3π quadrado sobre 8. Aquele último lá dá 0, tá? Então, esse aqui dá menos 1. Está resolvido o nosso problema. Tá? Essa é a área. 3π quadrado sobre 8 menos 1. Tudo bem? Tudo bem? Tá? Muito bem. Então, você já viu que provavelmente nós já temos uma ferramenta para calcular a área de elipse, né? Tá? Você tem a elipse. Qual é o problema da elipse?
Se você tiver uma elipse bem desenhada, assim, uma coisa desse tipo assim, então basta você determinar quem é esse cara aqui, certo? Se você souber quem é esse cara, você calcula essa área, aí você multiplica por 2, você vai achar a área da elipse, tá? Então a gente já tem uma ferramenta para calcular a área da elipse. Claro que se alguém sacanear contigo, rotacionar a elipse, né, deixar inclinada aí, esse cálculo direto que a gente está fazendo já não vai dar. O que eu estou falando aí é mudar os focos da elipse, tá? Eu estou pensando numa elipse idealizada aqui, com os focos sobre o eixo. Mas se os focos não estiverem sobre o eixo, aí tu vai ter que pensar mais, tá? Por exemplo, uma coisa assim. Imagina que você tem o plano aqui e alguém colocou aqui, alguém que não tinha o que fazer, colocou aqui os focos. Olha, a tua elipse deu isso aqui assim. Uma coisa mais ou menos assim. Aí tu vai ter que ralar um pouquinho pra achar. Principalmente se tiver esse cara aqui, essa região abaixo do eixo. Se tivesse acima do eixo, estaria de boa também. Porque você calculava essa área e retirava a área do triângulo. Pois é, mas aí tem que ralar um pouco, tá? Mas acho que já tem ferramentas para fazer isso. Só tem que pensar um pouquinho. Muito bem. Vamos fazer essa outra aqui. Deixa eu ver quantos a gente ainda tem. Quase não tem nada. Vamos lá, vamos fazer isso aqui. A área do x ao cubo. Deixa eu desenhar isso aqui primeiro. Eu quero calcular a área de menos 1 a 1. E aí? Como é que a gente faz para calcular essa área? Observa que existe a diferença entre calcular a integral e calcular a área. Presta atenção. Essa função é x ao cubo. Tá? Olha o que a gente vai fazer. Vamos só calcular a integral de x ao cubo de menos 1 até 1 dx. Nota o que vai acontecer. Vou só calcular a integral, não estou calculando a área. Tá? X ao cubo é x à quarta sobre 4. De menos 1 a 1. Você substitui o 1, vai dar 1 quarto. Tá? Menos, substitui o menos 1, também dá 1 quarto. A resposta deu 0. Tá? Então, se você só calcular a integral, vai dar ruim. Tá? Essa conta está errada? Não. Está certa. Se o problema for calcule a integral, está certo. É 0 a integral. Tá? Mas calcule a área, aí já não está certo. Porque qual é o erro que eu estou cometendo? Porque na definição do cálculo de área, que nós colocamos em algum lugar, tem isso aqui, ó. Tem uma diferença de funções lá. Tá bom? Então, se a função tá para a parte de baixo do eixo, tem que aparecer um negativo. Tá? Porque senão ela vai anular. Tá bom? Então, você tem que tomar esse cuidado. Não é só calcular direto a integral, quando estivesse falando de área. Então, vamos lá calcular essa área. Então, olha só, vamos integrar, eu vou fazer de 0 a 1. Por quê? O gráfico é simétrico, né? A área que tira do lado direito é idêntica à área que tem do lado esquerdo. Então, eu vou calcular só essa área e depois eu multiplico por 2. Tá? Estou usando a propriedade da função ser uma função ímpar. Tá? Então, a área é igual a 2 vezes isso aqui. X ao cubo dx. Vai ficar 2 vezes a integral de x ao cubo. Eu já sei que é x à quarta sobre 4. Isso de 0 a 1. Vai ficar 2 vezes. Substitui 1, vai dar 1 quarto. Menos, substitui o 0, dá 0.
1 vezes 1/4, aliás, 2 vezes 1/4 dá meio. Essa é a área. Tá bom? Muito bem. É meio. E você pode também aplicar isso no seu Natal, né? Se der 0, o outro lado é igual. Não faça isso, porque você pode estar com uma função em que tenha um pedaço positivo e 2 pedaços negativos. Entendeu? Pode ser que tu tivesse com uma função que fosse mais ou menos assim. Vou fazer um gráfico maluco aqui. Suponha que fosse assim da função. Fosse essa área aqui assim, ó. Entendeu? Então, esse tamanho mais esse tamanho pode ser igual a esses dois juntos. Tá? Então, se você calcula e deu 0, não necessariamente é uma coisa que está simétrica, bonitinha. Você pode não estar. Tá? Mas o que eu ia falar aqui para você levar para o seu Natal é que você tem aqui. Você pode pegar o bolo também, dividir em 2 partes de fatias iguais. Isso aqui não é um quadrado de lado 1. Essa fatia daqui para baixo é meio. É a metade. Não parece, mas é. A pessoa pode querer pegar a outra parte achando que está comendo mais, mas é a mesma coisa. Mesma coisa. Natal de vocês promete. Vamos lá. Por que vocês acham que o pessoal das indústrias alimentícias roubam a gente direto, né? Por causa dessas coisas. Eles fazem embalagens toda deformada, né? Um monte de curvas, assim, pra deixar bonitinho. Não, pra te enganar mesmo. Eles diminuem as quantidades. Ou antes você achava que existia produto de 800, 600 gramas, 900 ml. Não, era tudo 1 litro, meio litro. Hoje em dia eles mudam essas quantidades e você não percebe. Você sempre acha que é a mesma coisa, mas não é. Muito bem. Não dá tempo de fazer uma. Deixa eu só explicar outro item aqui para vocês. Esses aqui são todos a mesma coisa, tá? Sempre você só tem que se preocupar e colocar sempre a função que está por cima, primeiro menos a segunda. Nesse problema aqui, olha lá. Ora uma função está por cima, ora a outra está por cima. Então, qual é teu pontapé inicial? Achar aquele ponto de interseção, tá? Acha aquele ponto de interseção e divide em 2 integrais. Uma, ali, por exemplo, quem está por cima é o cosseno. Então, vai ser cosseno menos seno. De 0 até a interseção, seno e cosseno se igualam em π sobre 4, né? π sobre 4, tá? Então, você faz ali cosseno menos seno, integral de 0 a π sobre 4, e a outra parte, seno menos cosseno, integral de π sobre 4 até π sobre 2, tá? Essa integral que tens que fazer, essa aqui direto. Aí existe esse problema. O problema é de quando forem curvas que não são funções, tá? Se você passa retas verticais aí, lembra que a gente falou sobre o teste da reta vertical? Se a reta vertical toca no gráfico mais de uma vez, aquilo não é função, tá? Que é esse caso aí, essas curvas azuis. Mas você pode enxergar elas como funções em y e não em x. Você olha ao contrário, o gráfico. Então, olha lá, você tem essa aí, y² igual a 2x. Tá? Geralmente a gente quer isolar o x, né? Aliás, você isola o y, passa a raiz para o outro lado. Só que quando você fizer isso, você perde essa parte de baixo do gráfico. Tá? Então, ao invés de você fazer isso, você olha o y como sendo a função. Passa o 2 dividindo, vai ficar x igual a y² sobre 2. Então, a sua integral, só olha para cá.
Nós estamos acostumados a olhar assim. Agora você olha assim, tá? Então, se tiver uma coisa como essa, aí, isso aqui você pode enxergar como uma parábola, onde a variável é o y, tá? E você queira determinar, por exemplo, essa área aqui. Tá, vamos colocar outra aqui, que isso aqui é fácil. Essa outra, bem aqui assim. Essa área. Então, você olhando agora o y como sua variável, então você integraria esse cara daqui para baixo. Então, é essa função que está por cima e essa função aqui é quem está por baixo. Tá? Só que agora, no seu integrando, não vai ser uma f de x menos uma g de x. Não vai ser isso mais. Agora vai ser uma f de y menos uma g de y. Mas o procedimento é exatamente o mesmo. Tá? Só mudou letras. E você enxergar o que você está fazendo. Agora, os seus limites não estão aqui. Seus limites estão aqui. Tá? Você olha para cá e olha para cá. Tá bom? Tudo bem? Bons estudos, pessoal. Até a nossa próxima aula na quarta-feira. Bom final de semana.